tem um eixo de resposta ao estresse chamado de eixo HPA, chamado hipotálamo pituitária adrenal. Então, assim, esse eixo HPA, quando você está estressado, um dos produtos de ativação desse eixo é o cortisol. Cortisol, todo mundo já ouviu falar alguma vez ou outra, hormônio do estresse, blá blá blá. O que eles fizeram com macacos, cara? Eles pegaram 2 grupos de macacos. Um dos grupos, a macaca estava grávida, nasceu o macaquinho pequenininho e eles deixaram normal. Tá. Outro grupo, esse artigo foi publicado numa revista chamada PNAS, uma revista muito foda americana. Outro grupo, eles pegaram o macaquinho pequenininho e eles submeteram o macaquinho a um pequeno grau de estresse, não nocivo, mas um pequeno grau de estresse, desde criancinha até a adolescência. Qual que era o pequeno grau de estresse? Eles removiam o macaquinho da mesma sala que a mãe por um tempo. Tá. Seria mais ou menos como um moleque ir pra escola. Tá. Pô, muitas vezes a criança que vai pra escola no início ela não quer ir pra escola. Não quer. O que eles fizeram? Vai ter que sair, vai sair, vai ficar um tempo sem a mãe. O que eles percebiam? Quando retirava longe da mãe, esse eixo de resposta ao estresse aumentava um pouquinho e caía quando voltava com a mãe, ou depois mesmo caía. Era pouco. Tá. Era uma dose relativamente controlada. Na idade adulta, eles pegaram esses 2 grupos e eles submeteram a um estresse. Aí, privação de comida, tinha que lidar com o odor de algum tipo de predador, algum estresse mais maior, importante, né? Exato. O que eles perceberam do ponto de vista fisiológico? Eles não conseguem medir porque o macaco não fala, né? Então não tem como perguntar. Mas do ponto de vista fisiológico, eles viram que aquele macaquinho que teve pequenos estressores na infância e na adolescência respondeu liberando menos hormônio do estresse. Quase como se para ele aquela situação não fosse tão estressante. Fosse controlável. Por quê? Porque, cara, o organismo já passou por algumas coisas que não foram legais. É por isso que você olha muito, sei lá, você que tá em casa, seu pai, sua mãe. Cara, às vezes a casa tá caindo, sei lá, e os caras tão... Calmo. Tipo assim, levando, sabe? Os mais velhos são os mais... Não, calma, vai dar boa. E o cara tá, meu Deus, não sei o quê. Cara, já passou, já criou repertório para lidar com aquela situação. Hoje, muitas pessoas falam que é um comportamento estoico, né? Um comportamento estoico. Você, mesmo frente a uma tempestade, mesmo frente ao mundo caindo, você segue e continua fazendo as coisas que você precisa fazer. Porque, de alguma forma, você já entendeu que aquilo dali é passageiro, ou enfim. E o macaco que não tinha sido exposto a esses pequenos Bomba de cortisol. E olha que louco, cara. E qual é a desvantagem disso? Olha que louco, aí que tá, cara. Agora vai fechar um círculo de entendimento na sua cabeça e na cabeça das pessoas que talvez dê até uma certa euforia em entender isso. Tá. Um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de depressão é cortisol alto por muito tempo. Olha só. Cara. Então, cara, se você... A tendência é a gente ter mais gente com depressão hoje em dia. Porque tá sendo super protegido. Não lida com estresse. O estresse, ele respeita uma curva que é uma curva de sino. É uma curva em U invertido. Então, basicamente, o que os neurofisiologistas e os neurocientistas mostram que estudam isso hoje é que, assim, você não pode ter pouco estresse é ruim pro sistema. Imagina você fazer um stand-up e você não ficar nem um pouquinho ansioso. Isso é uma merda, velho. Você não vai se preparar, não vai... Enfim. Agora, um pouco de estresse é funcional. Agora, se você estressar demais, a performance cai. Também é tão ruim quanto pouco estresse. Exato. Então, não é estressar a pessoa. Agora, é você encontrar um lugar onde você entende que, cara, mesmo... Eu saio da minha zona de conforto, mas não entro num pânico. Mas relativamente seguro. O que é uma zona de conforto relativamente segura? Cara, se você tem um trabalho da escola, da universidade para apresentar para 10 alunos, a sua vida não tá em risco. Não tá em risco, cara. No máximo vai acontecer alguém rir, o coleguinha que não vai muito com a sua cara dar uma risadinha de canto de boca, você ficar extremamente ansioso, extremamente mal. Mas, cara, você tem que identificar aquele momento relativamente desagradável e, cara, ir em direção a ele. Que não tem risco à saúde ou à vida. Em direção a ele. É importante, isso cria traquejo. Eu fiz isso conscientemente várias vezes na minha vida. Você fez demais, como desafio pra mim mesmo. Exato. Eu tenho que fazer isso, eu morro de vergonha, morro de medo. Exato, tanto cara. de falar com a menina que eu tô afim, até apresentar o trabalho, cara. Eu não conseguia. E aí, cara, então, essa é a sensação que você tem que identificar essa sensação e, cara, ir em direção a
a ela. Porque aí você cria repertório, cara. Daí você consegue, você vai uma vez, vai duas, e uma outra vai ser ruim, e outra vai ser legal. Você vai. E aí você percebe que você consegue... Às vezes o stand-up não tá legal, mas você consegue... Você fica feliz de ter enfrentado o problema, o medo, e aí a tua autoestima sobe. Você tem a necessidade de se expor em doses pequenas a pequenos estressores para conseguir na sua idade adulta não ficar com pico de cortisol todo momento por qualquer coisa. Ao mesmo tempo, hoje a molecada está cada vez se expondo menos, então não estão criando repertório comportamental, que por consequência na idade adulta vão ter pico maior de cortisol por qualquer coisa. E um dos principais fatores de risco para depressão é o cortisol alto. Cortisol alto é extremamente tóxico para os nossos neurônios, para as células do cérebro, especialmente para os neurônios produtores de um neurotransmissor, a gente falou bastante no outro podcast, chamado de dopamina. Exato. Que tem a ver com motivação, buscar prazer, etc. Recompensa. Então, o que acontece? Você está criando um cérebro inapto comportamentalmente que está indo em direção a viver num mundo onde você inevitavelmente vai ter que lidar com estressores. Então, o que eu peço para as pessoas sempre? Não se esquive de situações que você tem medo. E eu, como pai, não super proteger. Exato, cara. Tipo, senta e conversa. Fala, filho, eu sei que você tá com medo, eu sei que é uma apresentação pros seus coleguinhas, eu sei que talvez tenha a menininha ali na turma e você tem vergonha, mas é um momento importante de você ir, de você vencer, para você ficar mais forte.